Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre a história da genealogia judaica sefardita, um pouco sobre a história e a pesquisa genealógica focada na busca de ancestrais judeus sefarditas. Os judeus chegaram à Espanha na época dos romanos, por volta do ano 70 da Era Comum, na época da destruição do segundo templo de Jerusalém, o Beit Mikdash. No período que antecedeu a destruição do segundo templo, houve uma guerra chamada Guerra Romano-Judaica, a qual levou à destruição do templo e a galuta, que foi a diáspora. Em se falando de diáspora, o povo judeu passou por duas. A primeira diáspora ocorreu por volta do ano 586 da Era Comum, quando Nabucodonosor, imperador babilônico, invadiu o reino de Judá, destruindo Jerusalém e deportando os judeus para a Mesopotâmia. Já na segunda destruição do templo de Jerusalém, os judeus foram levados então para a Europa. Aqueles que se fixaram na Espanha foram conhecidos como judeus sefarditas. Esse nome vem do nome dado à Espanha em hebraico, Sefarad. Porém, é importante dizer que desde o tempo das navegações fenícias, os judeus deram o nome à Espanha de Sefarad e já existiam comunidades judaicas vivendo naquela região. Até idos de 1390, a vida foi relativamente tranquila para as comunidades judaicas na região, até que começam a surgir alguns movimentos de perseguição que vão ganhando força até o período de 1492, quando da reconquista da Espanha pelos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que irão seguir a cartilha do frade Tomás de Torquemada. Em 31 de março de 1492, os reis da Espanha, Fernando e Isabel, promulgam o Decreto de Alhambra, que é o édito de expulsão dos judeus do território espanhol e de suas possessões, até o dia 31 de julho daquele ano. As rotas de fugas, então, se deram para Portugal, para o norte da África, para a Península Itálica, principalmente Livorno, para os Países Baixos, região da Holanda, e para o Império Otomano. Foram os principais locais para onde se refugiaram os judeus sefarditas. Com a ascensão de Dom Manuel I ao trono português em 1495 e o anunciado casamento dele com a princesa Isabel de Castela, ela colocou dentro da exigência para o casamento a expulsão dos judeus. Neste evento, então, a partir de 1496, mais especificamente dia 5 de dezembro de 1496, Dom Manuel I assina o decreto de expulsão dos judeus, concedendo um prazo até dia 31 de outubro de 1497 para que eles deixassem o país. É importante lembrar que neste decreto, Dom Manuel I, rei de Portugal, ele deu duas ordens. Ou optavam os judeus sefarditas pela conversão forçada ou pelo desterro. Apesar da conversão forçada, onde os judeus sefarditas passaram a ser conhecidos como cristãos novos, a perseguição não parou, continuou, mesmo porque muitos adotaram a fé católica, a fé cristã, da porta para fora, e da porta para dentro continuavam a professar sua fé. Então, dentro da perspectiva da expulsão dos judeus
sefarditas do território português, por Dom Manuel I, os judeus buscaram novos locais para poder se abrigar. Dentro dessas perspectivas de novos locais, o Império Otomano, a Península Itálica, os Países Baixos e o norte da África, além, é claro, do Novo Mundo. O continente americano, que recém-descoberto a partir de 1500, o Brasil passou a ser o local também de busca de refúgio. Está entre o continente americano, o norte da África, bem no Oceano Atlântico, estavam os Açores. No dia 22 de maio de 1501, aportaram na Ilha Terceira vários náufragos cristãos novos, que fugiam da perseguição inquisitorial de Portugal continental. Estes se encontravam em uma caravela que se dirigia ao norte da África, levando grande número de judeus. O Mar Bravio destruiu o barco e obrigou os náufragos a pedir ajuda na Ilha Terceira, possivelmente através do atual Porto Judeu. Naquele momento de terror no continente português, os judeus foram bem recebidos na Ilha Terceira e puderam fixar sua comunidade na região e viver com uma certa liberdade. Bom, isso durou relativamente pouco tempo, porque a partir dos anos de 1530 em diante, o Tribunal do Santo Ofício chega aos Açores e passa a fazer visitações e as perseguições começam. E novamente os judeus sefarditas têm que buscar novas terras, novos locais. Inclusive é aí que começa a história da minha família, a história dos meus ancestrais que vieram de Portugal e da Espanha e que eram de origem judaica sefardita. Eu busquei as minhas origens a partir de 1998. Já fazem 24 anos que eu realizo pesquisas. E como se deu essa pesquisa lá no início, né? Lá no princípio, ela não passava de conversa com os avós. E claro, muita atenção na fala deles. Tudo que eles me falaram, eu guardei. Guardei na minha mente, fiz algumas anotações, é claro, mas a grande parte das histórias que me foram contadas, reveladas por eles, eu guardei na minha mente e no meu coração. E a partir de então, eu passei a buscar, a pesquisar em bibliotecas, cartórios, igrejas, na internet, ou seja, buscando artigos científicos, sites de genealogia como Family Search. E a partir dessas pesquisas, eu descobri a origem dos meus ancestrais, descobri os povos de onde vieram os meus antepassados, pude sentir a fala dos meus avós nessas descobertas e de redescobertas, onde eu pude observar e chegar às minhas origens mais profundas, as minhas raízes, e dentro dessas raízes estão a raiz judaica, a origem judaica sefardita, origem a qual, depois de anos de pesquisa, de levantamento de documentações, eu fui reconhecido pela comunidade israelita de Lisboa como descendente de judeus da comunidade sefardita portuguesa. E este reconhecimento, para mim, é um resgate com a memória, com a história, com a cultura, com os valores dos meus ancestrais, e representou para mim uma grande alegria e que eu vou deixar para os meus descendentes este patrimônio cultural, esta memória, essa história e este resgate. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Obrigado e até um próximo vídeo.